Meus irmãos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos, em especial as mães. Queremos especialmente agradecer pela vida delas. Hoje, um domingo alusivo a esta personagem tão especial, feita pelo próprio Criador, para cumprir esta missão tão sublime que só pode ter vindo dos céus. Muitos irmãos ainda lá fora, tem espaço aqui bem no meio. Hoje temos um cenário aqui, a gente precisou de um espaço a mais, mas tem bastante espaço ainda. Qualquer coisa também Augusto pode botar mais uma fileira de cadeiras aqui e dá certo. Irmãos, estamos neste mês celebrando a família. Estamos fazendo uma série de mensagens voltadas à família. O tema desta série é Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta frase foi retirada de Josué capítulo 24 e que eventualmente ao final desta série, no último domingo, nós trabalharemos este texto. Semana passada eu falei sobre a liderança masculina e falei sobre a crise de liderança masculina que tem se instalado, sobretudo no contexto que nós vivemos, ocidental, século 21, usando como base a vida de Abraão, que em um momento da sua vida ele teve uma crise. Ele não acreditou nas promessas de Deus, na promessa de Deus, dando ouvidos à ideia da sua esposa Sarai para que ele tivesse um caso extraconjugal com Agar, a serva egípcia, e por causa disso se instalou uma crise relacional e emocional na casa do pai da fé. Então, basicamente, a gente viu isso a semana passada. O pai da fé vacilou em uma crise de liderança. E eu trouxe então aplicações voltadas mais específicas para os homens maridos, homens pais, também para os jovens e, obviamente, para toda a igreja. Hoje eu quero, à luz deste momento que faz uma alusão às mães, eu quero falar não especificamente de mães, claro que eu vou tocar no assunto, mas como o assunto é família, eu quero falar sobre o papel da mulher, tanto em sua vocação como criatura de Deus na sociedade e na família, como a sua missão de promover o bem. O tema da nossa mensagem hoje é Mestras do Bem. Mestras do Bem. E vocês vão perceber que essa frase está na Bíblia. Não foi uma invenção minha. Foi tirada das Escrituras. Talvez alguém já pode lembrar qual é o texto que fala sobre as mestras do bem. Porém, não é nesse texto que eu vou pregar. Eu quero antes lembrar aos irmãos que existe um esforço tremendo, irmãos, para distorcer o papel da mulher, tanto no que se refere à sua missão, essencialmente criada por Deus, por meio do aspecto fisiológico, do aspecto psicológico e até dentro do aspecto social, sociológico. Tem existido um esforço tremendo para desconfigurar o papel da mulher na família e na sociedade. Eu não quero encher vocês sobre informações da ideologia feminista, até porque é um assunto um tanto quanto complexo, porque essa ideologia ela tem algumas frentes, algumas ondas, como eles muito gostam de falar, e eu não quero, então, nesse momento falar sobre isso, mas dizer que por causa deste movimento, muitas mulheres têm perdido o que de fato é ser
uma mulher segundo as Escrituras, ou a feminilidade à luz da Bíblia. Então, hoje, através deste tema, eu quero trazer justamente um retrato fiel do que seria a mulher que eventualmente se torna esposa, não quer dizer necessariamente, vou tocar sobre esse assunto, que eventualmente, com a graça de Deus, se torna mãe, mas não necessariamente, e ela tem então a sua consciência de vocação. Eu quero aqui ainda abrir um parêntese, porque às vezes a gente bate muito, e está certo, bater na ideologia feminista, porque a ideologia feminista é totalmente antibíblica. Mas por outro lado, irmãos, pode ser que também os homens não sabem com muita lucidez, com muita clareza, o que a Bíblia fala sobre a mulher. E às vezes queremos a mulher como objeto do nosso desejo e satisfação. Às vezes olhamos para a mulher esposa e às vezes queremos uma empregada, uma escrava. Às vezes os filhos olham para a mãe e vê nelas ou nela apenas alguém que satisfaça a sua vida. Isso está certo também? Está certo olharmos para a mulher desta forma? Eu pensei que as mulheres iam dizer um sonoro não, eu só ouvi Cleide falando não. Não está certo, irmãos. E por conta disso, existem muitas proteções para as mulheres. A revista Oeste, se você não conhece, um canal de informação chamado Oeste, e a revista Oeste, ela recentemente fez uma pesquisa sobre um projeto de lei que tramitou e já foi aprovado na Câmara, a aprovação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Isso existe. Segundo a revista Oeste, base de dados que ela extraiu, e aí eu não vou entrar no mérito, se está certo ou errado, eu estou apenas constatando uma reportagem. 88 mulheres foram agredidas fisicamente no Brasil por dia, o ano de 2024. Houve um crescimento de 14% ao primeiro trimestre do ano de 24 ao ano de 2025. Então, sendo o feminicídio em alta, que seria o homicídio de mulheres, mas se cunhou este termo, feminicídio, a cada 21 mulheres mortas no primeiro trimestre, 80% foram então violentamente, atingidas por seus companheiros ou ex-companheiros. Perceba, 80% da violência contra a mulher está dentro de casa. Fora, aqui está falando de assassinato de mulheres, fora outros tipos de agressão. A agressão psicológica, que vem por meio de aspectos verbais, corporais, atitudes. Agressões físicas que não chegam necessariamente a uma violência ao ponto de matar a mulher. Mas o fato que, irmãos, por causa do pecado, por causa da distorção da ideia do que é a mulher, a sociedade também, muitas vezes, faz da mulher vítima do próprio pecado. Então a gente precisa fugir desses extremos. Um extremo é dizer que a mulher é melhor do que o homem. Diante de Deus, o homem e a mulher têm valores iguais. Ok?
A Bíblia diz isso. Homem e mulher são valiosamente iguais aos olhos do Criador. Agora, quis o Criador da família atribuir ao homem e à mulher papéis diferentes. Você vê a diferença de valor e de atribuições? Você vê, não? Ou eu estou aqui viajando nas ideias abstratas da vida? Então, nesta noite, irmãos, eu queria mostrar, acredito que a maioria, se não todos aqui já sabem, o valor dessas mestras do bem, que Deus criou para a sua honra e glória, para o bem da sociedade e para o bem da família. O meu objetivo hoje é mostrar, à luz do texto que vou usar, que as mulheres, à luz da Bíblia, têm um papel essencial e que elas não precisam dar ouvidos a ideologias que são contrárias à Bíblia para não somente se sentirem, mas se comportarem como tais, importantes na sociedade para a glória do seu Criador. O meu objetivo hoje à noite é que as mulheres que não são mães, mulheres que já são mães, mulheres que pretendem ser mães, é que vocês saiam daqui, irmãs, de fato orgulhosas de quem são. Não pelo que a sociedade diz quem vocês são, mas o que a Bíblia diz sobre a sua identidade e missão no mundo. Queria usar então, irmãos, à luz dessa introdução sobre mestras do bem, o texto de Provérbios capítulo 31. Vamos para lá? Pastor, se eu sou homem, se eu sou rapaz, se eu sou menino, essa mensagem não é para mim. É também, você vai ouvir já umas coisinhas que eu vou lhe dizer. Provérbios capítulo 31, irmãos. Mestras do bem. Assim diz a palavra do Senhor. Veja comigo o versículo 1 e 2. Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Olha só o versículo 1. Quem foi que ensinou ao rei? A mãe dele. O que lhe direi, meu filho? Filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Fique por enquanto até aqui. E o texto claramente ele vai ser construído dentro desta perspectiva de uma mãe sábia escrevendo ou desenvolvendo um manual para que o seu filho possa enxergar na instrução da sua mãe o que seria o protótipo ou paradigma, o padrão bíblico de uma mulher de fato que serve ao Senhor. Provérbios capítulo 31, conforme lemos o versículo 1 e 2, é justamente um tratado ou uma cartilha do que seria a mulher ideal. Agora, pastor, Provérbios 31 eu já li, já estudei, já ouvi mensagens sobre ele, e este padrão da mulher ideal é muito alto. Concordam, irmãs? Muito alto. Mas perceba, irmãos, que o texto ele não está dizendo de forma normativa que você vai ter todas essas qualidades. Mais uma vez, o texto está mostrando um padrão a ser seguido, um padrão a ser, de fato, buscado, imitado. Mas o texto é como este padrão absoluto de que a mulher pode não dar ouvidos à voz do mundo, do que o mundo diz do que ela é, mas do que a Bíblia diz, irmãos.
E às vezes o mundo, ele acusa a Bíblia de machista. Irmãos, a Bíblia é o texto mais antigo na história que exalta as mulheres. Na época que os textos bíblicos foram escritos, e tem uma lacuna de por volta de 1500 anos, né, até os textos serem unidos, mas mesmo assim a Bíblia continua sendo o texto antigo que trata a mulher como ela deve ser tratada, porque é a palavra de Deus. Protagonistas como Joquebede, vimos aqui, mulher corajosa que teve um filho em uma situação difícil e que, na graça de Deus e na fé que ela exerceu, ela pegou o seu filho, já não podendo mais esconder, colocou Moisés naquele cesto no rio Nilo, e Deus honrou a sua fé ao ponto que ela mesma foi a mãe de leite do seu próprio filho. Ainda usa esse termo, mãe de leite? Recebeu para isso. E ainda recebeu para isso. Você vê Ana, uma mulher estéril que era desprezada, vivia em um contexto de poligamia, não podia ter filhos, apesar de o seu marido dar deferência a ela, preferi-la, porém, ela quis tanto um filho, até que Deus a concebeu e deu a ela um filho, e ela entregou o seu filho ao serviço do Senhor. Você vê Ruth, uma mulher que nem judia era, mas que foi marcada por sua fé e sua determinação em um amor altruísta à sua sogra. Você vê Eunice, você vê Lloyd, mãe e avó, dedicadas no ensino da palavra de Deus ao jovem discípulo Timóteo, que eventualmente se torna um pastor, pupilo do apóstolo Paulo. Você vê a mão de mãe sobre aquele homem. Por que não dizer Maria, irmãos? Enquanto os discípulos todos correram, ela foi aos pés da cruz chorar pelo seu filho. Ah, pastor, mas você deu exemplos de fé. É de fé e ao mesmo tempo de louvor ao Senhor por essas mulheres, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que os homens devem amar suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Isso no mundo antigo, irmãos, era inconcebível. A ideia de que a mulher é escrava era normal. Isso é uma quebra de paradigma social. Paulo dizia à igreja: vocês devem amar a esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. O próprio Jesus, ao início do seu ministério, foi cercado por mulheres piedosas, e o apóstolo Pedro também disse que, apesar da mulher ser frágil, ela é essencial no papel da sociedade e na família. 1 de Pedro, capítulo 3, verso de 1 a 6. Dito isso, irmãos, esse texto da mulher conhecida como a mulher virtuosa, que é escrito por uma mãe ao seu filho, para que ele possa buscar no texto um padrão de uma mulher de fato que teme ao Senhor, eu quero destacar pelo menos três virtudes desta mulher. E o primeiro deles, irmãos, é a força desta mulher. Veja comigo o versículo 11. Desculpa, versículo 10. Quando o texto diz: mulher virtuosa, quem a achará? Quero dizer aos irmãos que a palavra virtuosa aí não significa apenas qualidades de caráter, mas também significa qualidades de força e determinação. Os comentaristas da língua original
vão dizer que esta palavra nem existe no vocábulo de muitos vocábulos modernos, como o português, por exemplo, que os tradutores bíblicos decidiram botar a palavra virtuosa porque abarcaria a ideia, mas a palavra traz a ideia de alguém que tem uma força especial. Inclusive, há textos bíblicos que esta palavra virtuoso, virtuosa aqui, foi atribuído a reis, a nobres, a guerreiros, a pessoas que realizaram proezas em prol da obra de Deus. No Antigo Testamento essa palavra aparece 37 vezes. E muitas das vezes essa palavra, ela traz a ideia de alguém que está disposto ou com determinação e força para fazer aquilo que é necessário para agradar ao Senhor. A palavra virtuosa, então, tendo esta conotação de força, de nobreza, de alguém destro à guerra em prol de algo maior, traz justamente a ideia que abarca todo o texto. Porque a Bíblia vai dizer que a mulher virtuosa aqui, ela é esteio da casa, ela apoia o seu marido, ela ajuda e protege os seus filhos, ela influencia o seu lar. Não é isso que diz, irmãos, o versículo 13? Olha o que o versículo 13 diz. Pastor, você pulou o versículo 11 e 12. É verdade, vou voltar para eles. Lembrando que a estrutura literária de um texto de sabedoria na Bíblia é diferente do nosso, a ideia mais de uma sistematização. Às vezes o autor fala um aspecto, fala outro e volta para o mesmo. Então não tem um fluxograma. Então, versículo 13, a Bíblia diz que a mulher virtuosa busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos, e como navio mercante, de longe traz o seu pão. Versículo 15, ainda à noite, ela se levanta e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha como a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, é útil, e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mas mãos que pegam na roca. Muita informação aqui, mas eu quero destacar sobre a palavra virtuosa, tendo a ideia de uma mulher de muita força, de muita determinação. É esta mulher, irmãos, esta mulher que, neste paradigma, neste padrão, ela é quase que incansável. Ela sustenta e apoia a casa. Ela tem um ministério interno no lar, mas também tem um ministério externo, público. Ela faz negócios. Ela ajuda na prosperidade do seu lar. E o próprio livro de Provérbios vai dizer o contraste da mulher virtuosa. É a mulher insensata, a mulher louca, tola, que derruba o seu lar com as suas próprias mãos. Não é isso que diz Provérbios 14:1? Será que tinha alguma irmã que pudesse citar esse texto? Calma. Quem vai falar aí? Oxe, ninguém mais agora? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Muito diferente da mulher virtuosa, a tola, que não entende a sua missão, o seu compromisso que o Criador lhe deu. E aqui eu não estou entrando na esfera da atuação da mulher, seja no lar ou fora. O texto vai dizer de duas formas, não sou eu que digo. O texto diz que além dela gerenciar, por assim dizer, um termo mais moderno, a casa, ela é uma mulher de negócios.
Você viu que o texto diz que ela avalia uma propriedade? Ela vai lá e compra e estabelece uma vinha para o produto da videira se tornar mantimento para a sua própria casa. E aqui a gente entra num ponto sensível. Porque, à luz da sociedade, a mulher deveria largar de mão essa ideia de dona de casa. À luz da sociedade, isso é uma perda de tempo, isso é um patriarcado dos homens que exploram e oprimem as mulheres. Estou até vendo a voz de algumas feministas falando. Mas quem disse que a Bíblia proíbe a mulher de trabalhar fora? Mas a Bíblia vai dizer que além da mulher ter capacidade, e ela tem capacidade para isso, ela tem uma missão, irmãos, de edificar o seu lar com sabedoria. Isso é muito importante. No meu pouco tempo de ministério, eu percebo que muitas vezes lares são sustentados por mulheres fortes, mesmo quando maridos são problemáticos, maridos difíceis, maridos cruéis, mas aquele lar ele vai se sustentando. Mas no meu pouco tempo de ministério eu percebo que quando é o contrário, a mulher é uma louca, é uma desvairada, como a Bíblia diz, uma tola, uma insensata, o marido não dá conta e a família se destrói. Posso estar errado, pastor, é um senso comum aí seu, ok, mas eu percebo que quando a mulher é sábia, o marido que dá trabalho, ela sustenta. Ô bichinha ruinhenta. Agora, o contrário, a mulher não sábia, parece que o marido entrega aos pontos. E Satanás sabe disso, irmãos. Por isso que ele quer enfraquecer, ele quer drenar o senso de responsabilidade bíblico da mulher. Pastor, é muito difícil falar isso no mundo, as pessoas não têm a Bíblia. Estou falando para crentes, vocês mulheres cristãs. A Bíblia não lhe proíbe trabalhar fora, mas você não pode perder o senso de que, como uma mulher virtuosa, forte, Deus lhe deu uma estrutura para que você também gerencie o seu lar. Eu vou usar esse texto de Mestras do Bem mais à frente, que traz claramente, irmãos, este retrato da mulher virtuosa aplicada a uma carta no Novo Testamento, aplicada a nós, a igreja. A segunda qualidade desta mulher virtuosa, que eventualmente é mãe, eventualmente é esposa-mãe. Lembra, quem está escrevendo aqui é uma mãe ao seu filho, preocupado para que ele faça um bom casamento. Esta mulher tem um caráter inegociável. Perceba comigo, irmãos, versículo 11. Volte, a gente quebrou o fluxo do texto. A gente leu do versículo 12 ao versículo 17, 18 melhor dizendo, 19, mas agora a gente vai voltar para o versículo 11, o texto diz que o coração do seu marido está confiado nela, e não haverá falta de ganho, ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida, ela busca o bem-estar em um compromisso fidedigno de caráter no temor do Senhor. Aqui quem está agora acrescentando sou eu, aplicando já o versículo 30, quando diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será abençoada. Então, irmãos, nesta frase do versículo 11, que o marido confia o seu coração nela, mostra o caráter desta mulher. Ela é confiável. O texto vai dizer que ela só faz o bem, ela é promotora do bem.
Aí está, não nesse texto, mas a ideia do nosso tema, mestras do bem. Porque o caráter dela precede a sua reputação. O caráter dela precede, talvez, uma posição na sociedade. O caráter dela precede uma posição de status profissional. O caráter dela excede as suas redes sociais. Ela só faz o bem. Por isso que o seu marido está confiado nela. Caráter não é o que os outros necessariamente veem em você. Eventualmente vai ver. Mas caráter é o que Deus vê o nosso coração. Estatística triste de que, e mais uma vez faço referência a uma pesquisa que pode estar errada, não fui atrás da fonte primária, ok? Mas pesquisas dão conta de que, a partir do ano de 2010, 40% de mulheres a mais confessaram que consumiram conteúdo adulto. Vocês entendem, né? Coisas que talvez era de um campo mais masculino, agora tem sido um desafio para as mulheres. Coisa que se falava para a classe masculina, não é? Sexo, poder e dinheiro são caminhos perigosos. A própria Bíblia fala sobre isso. Mas as mulheres também têm se colocado nesse caminho de morte. Assim como a gente bate nos homens, irmãos, temos que também agora falar para as mulheres. Mulheres esposas, mulheres mães, jovens que pretendem ser esposas e mães, ou não, querendo Deus, não sei. O seu caráter como mulher virtuosa vale mais do que qualquer prêmio que você possa galgar na sociedade. Isso fala da maneira como você se veste, irmãs. Caráter precede a vestimenta. Porque eu posso ver uma mulher bem vestida, mas não conheço o seu coração. Mas o contrário, uma mulher sem pudor, indecente, sensual, dando ouvidos à voz do mundo, mostra o seu caráter. Pastor, isso é legalismo. Tudo é legalismo agora. Isso é regra, pastor. Não, irmãs e irmãos, isso é a igreja dá ouvidos à voz mundana. O corpo é meu e faço do meu corpo o que eu quiser. O mal está nos olhos de quem vê. O mal está nos olhos de quem vê e no mal de quem veste também. Caráter precede qualquer casca, qualquer estrutura que a gente venha a mostrar. Eu quero dar este apelo direto às mulheres. Não deixem ser seduzidas pela aceitação social. Mães de meia idade, mães de certa idade, cuidado na sua postura nas redes sociais. Ah, pastor, que discurso moralista. Ora, a Bíblia diz, irmãos, o apóstolo Paulo diz que as mulheres devem ser sensatas, prudentes. As mulheres devem entender em seu comportamento aquilo que está dentro, no seu caráter, deve então externar, o seu caráter deve externar as suas atitudes, irmãs.
Às vezes os próprios filhos pedem às mães que parem com certas atitudes. O texto diz que o marido confia na sua esposa. O texto diz que o marido está confiado nela. Veja versículo 13. Pule para o versículo 23. Versículo 23. Seu marido é conhecido nas portas, assentando-se entre os anciãos da terra. Esta é a ideia de uma mulher que construiu uma ponte de confiança no seu lar. E aqui o marido não vai se autoelogiar, mas ele vai dar graças a Deus pela esposa que tem. Lutar por um caráter, irmãos, santo, irmãs e irmãos, é urgente, é necessário. Caráter confiável é um chamado tanto para as mulheres como para os homens, é verdade. Porém, irmãs, eu quero vos dizer que hoje há um apelo para que as mulheres se libertem desta tida opressão do machismo. Isto é um erro terrível. E as mulheres têm caído nesta artimanha de Satanás. Em um tempo de fragilidade de conceitos, em um tempo ideológico onde nem se sabe hoje em dia o que é mulher e o que é homem, depende do que você vai querer ser. Conversa, irmãos, isso não é bíblico. A mulher tem um papel fundamental para ensinar a igreja, a família e a sociedade sobre a beleza de uma mulher virtuosa com um caráter que agrada ao Senhor. Terceiro lugar, irmãos, a mulher virtuosa, além de ter força, além de ter um caráter confiável, ela tem senso de missão. Veja versículo 21. O texto diz: quanto à sua casa, à sua família, ela não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, a gente acabou de ler adiantando esse texto. Quando se assenta com os anciãos da terra, ele faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. Versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Verso 28. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Então este retrato, irmãos, que mais uma vez o texto não é uma norma, mas é um paradigma, é um padrão a ser buscado. E aqui, com a graça de Deus, a gente busca, as irmãs buscam. A gente vê a família envolvida. Esta mulher, ela é esposa. Esta mulher, veja o texto, ela é mãe. E ela entende a sua missão. Ela está envolvida no preparo do sustento da sua família. Ela está interessada com a prosperidade do seu lar. Ela não cai na ideologia do consumismo, porque também foi estigmatizado que a mulher, ela consome mais do que os homens. Será que é verdade? Bom, segundo levantamentos do comércio, o apelo comercial é mais para mulheres do que para homens. Bom, não sou eu que estou dizendo. E o consumismo tem trazido malefícios à família. E às vezes a mulher, sem ser virtuosa, sábia,
sem entendimento de missão, que a sua casa prospera nas suas mãos. Se ela é tola, ela derruba com as suas próprias mãos. Ela cai nessa voz do mundo, que ela só pode ser realizada com cartão de crédito, dentro de um shopping. E ela fica sorrindo. Nada contra quem pode fazer, sim ou não? Porque alguém já até definiu que o consumismo é comprar aquilo que você não precisa, para impressionar pessoas que você não conhece, e você paga com um dinheiro que você não tem. Isso é o consumismo. Você impressiona alguém, compra algo que não precisa, e pior, você compra aquilo com dinheiro que você não tem. Mais ou menos, porque marido não é um ídolo. A gente impressiona a Deus. Agora, se esse impressionar está dentro do padrão correto, veja a mulher virtuosa. Ela faz tecidos, ela faz roupas finas, ela dá aos seus filhos, ela ajeita a casa, ela faz com que seu marido venda. Ela não é uma louca desvairada gastando o que não tem num shopping. É isso que eu estou dizendo, minhas irmãs. Pastor, mas eu trabalhei, eu sou... Tá certo. Mas se isso foi para você, tá errado. É algo maior, é a família, é Deus em primeiro lugar, é a família como um projeto de Deus, a extensão de Deus na terra, irmãos e irmãs. Cuidado para que você não perca o senso de vocação. Eu sei que tem marido que é pé duro, que não valorizam a sua esposa. Não está na hora de eu falar sobre isso. Eu estou falando de mulheres virtuosas, mestras do bem. Próxima mensagem eu vou falar sobre a atribuição de cada um no lar. Eu sei tudo isso, porém aqui cabe a você entender a sua vocação. É algo maior. Ah, pastor, mas eu fico triste porque eu não sou valorizada. Irmã, a gente vive num mundo caído. Infelizmente, talvez seu marido e seus filhos não são Jesus e não estão andando como Jesus. E aí você vai se vingar com as condições da família para você mesmo ficar em maus lençóis? Veja o texto, irmãos. Versículo 21, quanto à sua casa, ela é próspera. Versículo 23, o seu marido é estimado. Finalzinho do versículo 25, ela se preocupa com o andar da casa. 26, com sabedoria instrui com bondade, na sua língua só sai justiça, só sai bondade da sua boca. Ela não precisa verbalizar que não é valorizada. Não estou dizendo que é o caso aqui, mas eu estou trazendo uma aplicação. Ela não usa a sua boca para murmurar, para maldizer o seu marido, os seus filhos. É verdade, eu sei que às vezes maridos e filhos olhamos para nossa esposa, olhamos para nossa mãe quase que como uma escrava. Cuidado, filhos. Sua mãe não é sua escrava, marido, sua esposa não é sua escrava. Vamos falar disso semana que vem. Mas aqui a ideia é que ela faz uso da sua língua para abençoar a casa. Como uma mulher forte de caráter, com senso de missão. Olha o que o texto diz, irmãs. Verso 28, atenção. Seus filhos se levantam e chamam de bem-aventurada. O seu marido louva dizendo, não tem comparação, não tem igual. Isso é senso de cuidado e missão. Em Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28, após um discurso de Jesus, alguém na multidão exclamou dizendo, feliz é a mulher que te deu a luz, feliz é o seio que te amamentou.
É interessante a relação que alguém da plateia que estava ouvindo Jesus, de vez de elogiar Jesus, elogiou a mãe de Jesus. Por isso que um dos presidentes dos Estados Unidos disse que a mão mais importante do mundo é a mão que balança o berço. A influência que a mãe, mulher, esposa tem. E tudo isso, irmãs, sendo vivido no temor do Senhor. Veja comigo o versículo 30, peço a sua atenção, talvez 5 a 7 minutos a mais. O texto vai concluir dizendo: enganosa é a beleza e vã é a formosura. O que é que o texto está querendo dizer? Que Deus despreza a estética? Não. Louvado seja Deus pelas mulheres que embelezam o ambiente. Imagine se for só os homens velho feio aqui. As mulheres embelezam o ambiente. Mas aqui não é a essência da sua missão. A beleza, a estética. Sim, Deus dá, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, dá a glória à mulher diferente da do homem. Mas não é a essência, e por isso que ele diz, é vã. Uma hora passa, é efêmera, é passageira. A mulher de 20 já vai ter 50, talvez terá 70, mas ela continua bela aos olhos de Deus, no sentido que ele vai dizer agora no texto. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E aqui eu quero chamar vocês, irmãs, a exortação final, Igreja de Jesus Cristo. A chave para não darmos ouvidos ao mundo e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é o temor do Senhor. A mulher não depende dos elogios do marido, apesar de que isso é bom. A mulher não depende dos elogios dos filhos, apesar de que isso é um reflexo. Mas a mulher está em total dedicação em sua missão pelo caráter e pela força que Deus lhe deu. Por isso, irmãos e irmãs, que elas são mestras do bem. Pastor, você disse que ia mostrar um texto que fala que elas são mestras do bem. Tito capítulo 2, por favor, vá para lá. Estou aqui na conclusão, peço a sua atenção. Tito capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5, porém eu quero destacar apenas pontos do versículo 3 e 4. E 5 também. Tito capítulo 2, do versículo 1 ao 5, diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, aos velhos, que sejam sóbrios, prudentes, sadios na fé, no amor e na paciência. Então essa exortação foi para os idosos, ok? Versículo 3, atenção, para quem é a exortação? Versículo 3, do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas ao vinho, ao muito vinho, que sejam o quê? Diga alguém, mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e aos filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, irmãos e irmãs. As mestras do bem, começando com as idosas, elas buscam este padrão da mulher virtuosa, no temor do Senhor, irmãos.
É pela graça, não é por mérito, não é por força, mas pelo poder do Espírito Santo. As mulheres virtuosas como mestras do bem serão exemplo às recém-casadas, serão exemplos a futuras casadas. E aí deixa eu dar uma palavra para as irmãs que já têm uma certa idade e experiência, tanto na vida como na fé. Irmãs, a necessidade que a igreja tem de termos na igreja mulheres piedosas é urgente. Não estou falando de mulheres perfeitas, por favor entenda, eu estou falando de mulheres conforme o que o texto de Provérbios 31 diz e o que Tito diz aqui. Sensatas, firmes, reverentes, tementes a Deus, irmãos. É triste às vezes uma mulher chegar em uma certa idade, uma mulher já crente, e está querendo ter uma vida de um adolescente, botando os pés pelas mãos, fazendo uso da rede social como um palanque de autopromoção do ridículo. Irmãs, com todo respeito às vossas senhoras e senhoritas, o padrão bíblico não é esse. Sejam mestras do bem, aonde a sua família prospera, aonde o seu marido firma no seu coração, e aonde os filhos se levantam e diz: bem-aventurada é a minha mãe. Eu quero concluir, irmãos e irmãs, dizendo que a mulher virtuosa, ela é um espelho, um padrão, mas ela não é um fardo. Ah, pastor, eu olho esse texto, eu estou tão longe disso aqui. Opa! Então, se você está muito, muito, muito longe disso aqui, reveja a sua vida cristã. Não quero dizer que você chegou e nem pode, talvez nunca vai chegar a esse ápice deste padrão da mulher virtuosa. Mas assim como a gente falou hoje de manhã, né, aplicando para a igreja viver para a glória de Deus, especificamente as mulheres entendem que foram construídas para uma missão, que o caráter é importante, que Deus deu uma força à mulher. Eu nunca me esqueço, irmãos, nunca me esqueço. No dia que Daniel nasceu, Isabela eu não pude ver, não deixaram eu entrar. Mas com Daniel deixaram eu entrar. Na realidade ele nasceu dentro do apartamento, nem chegou na sala de cirurgia. Eu vi a minha esposa com a veia saltada aqui, ó. Tava eu e a menina da limpeza. Aí não, a enfermeira chegou. Aí eu disse: o que é isso? A enfermeira disse: chega, o menino está coroando. Quase que eu caio para trás, meu amigo. Que força dessa baixinha aí. Só Deus, irmãos. Só pode ser Deus e não é outra coisa não. Então, irmãs, vamos lutar contra a cultura. Vamos lutar contra as vozes do mundo que querem rebaixar a mulher, dizendo que elas são melhores do que os homens. Não tem melhor diante de Deus. Nem são rivais dos homens. Cada um tem o seu papel fundamental para honrar a Deus na família e na sociedade. Nunca esqueça disso. Se as mulheres forem como Maria aos pés da cruz, temendo ao Senhor, elas serão abençoadas. Amém, irmãs? Amém. Uma última palavra às solteiras. O foco da sua vida não deve ser o casamento, porque marido nenhum vai lhe fazer feliz.
Deus lhe faz feliz. Jesus Cristo lhe faz feliz. Se Ele quer que você case, então use a Bíblia, fique aos pés da cruz para fazer um casamento que honre ao Senhor. Mas largue de mão essa ideia que você só vai ser feliz quando o jaburu chegar ao seu lado. Que você não vai ser feliz assim. Deus pode até usar ele, mas ele não vai lhe dar conta de fazer você feliz. Só Jesus lhe faz feliz. Quero dar uma palavra às irmãs que lutam em casa, porque nem toda a sua família serve ao Senhor. Eu não posso imaginar a dor e a força que vocês têm a cada dia viver pela fé. Talvez de um marido, de um filho, ou de não sei quem na família está afastado ou nunca pertenceu ao Senhor. Mas deixa eu lhe dizer, irmãs, aos pés da cruz, irmãs que temem ao Senhor, você será um instrumento de Deus para trazer a sua família e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Não é fácil. Que luta grande. Pastor, você não conhece. É verdade, mas eu conheço o Deus que lhe fez. E que pode lhe dar graça e sabedoria e você ser uma mulher virtuosa e glorificar ao Senhor. E finalmente, irmãos, uma mulher que teme ao Senhor aos pés das cruzes, não faz de um pet o seu filho. Vamos largar de mão dessa história de ser pai e mãe de pet. Pelo amor de Deus, irmãos. E outra coisa, agora tem um menino de borracha, de brinquedo. Como é o nome mesmo que eu perguntei hoje? É isso aí. Tem gente que quer ser mãe disso. Até vi uma reportagem que a mulher levou... Como é o nome? É isso aí. Eu nem sei falar. A mulher levou o menino para o médico. Aí a enfermeira pesou o danado do boneco. Aí quando botaram o termômetro não saía do canto. Aí, peraí, esse menino está morto? Era um boneco, irmãos. Irmãos, esse mundo está assim. Irmãs, deixa eu abrir o olho da igreja. Pode ser que isso chegue em nós. Casais novos que não querem ter filhos, porque para não atrapalhar meu projeto de vida. O seu projeto de vida, a Bíblia diz, você pode ser o que você quiser, à luz da sua missão e vocação. Se você quis ser esposa, você teve um marido, vem consigo essa missão. Se Deus quiser abençoar o seu ventre com filhos. Aqui podemos depois discutir sobre natalidade, sobre fertilidade, sobre bababá, estrutura social. Isso é outra história. Mas a Bíblia não dá espaço a uma bizarrice dessa não, de menino... Como é? Então, irmãos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala de gente. Fala de mulheres fortes, de caráter que glorifica a Deus, que tem um senso de missão, dentro e fora de casa, para a glória do Senhor. Eu e minha casa, irmãs, se vocês puderem dizer hoje, se depender de mim, serviremos ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Em especial, eu agradeço por estas mulheres, essas jovens que estão aqui, crianças, meninas, estas jovens adultas que já são esposa, outras que talvez pretendem ser esposas, que já são esposas mães, que já são esposas mães e avós, que já são idosas. Ó Deus, em nome de Jesus, que elas, à luz da Tua palavra, sejam mestras do bem, como mulheres virtuosas, na graça do Senhor, contra a cultura, aos pés da cruz de Jesus. Peço por mim como marido,
Não tenho mais a minha mãe, mas tenho um referencial da minha esposa, que não é a minha mãe, mas é a mãe dos meus filhos. E outras mães que estão aqui. Eu peço que o Senhor me ajude a abençoá-las naquilo que está na minha vocação. Eu peço por maridos, eu peço por filhos, eu peço pela igreja, que valorizemos essas mulheres na medida certa, nem mais e nem menos, para que a cruz se manifeste. Essas mulheres que temem ao Senhor aos pés da cruz. Agradeço, Senhor. Agradeço porque fui muito bem criado por uma mulher. Agradeço por minha esposa, que também o Senhor agraciou de ser mãe. Agradeço por todas as irmãs mães aqui. E que elas vivam neste mundo maluco, pecador, mas não dando ouvidos à voz do mundo, mas entendendo que são fortes, buscando no caráter bíblico a maneira certa de viver, dentro e fora de casa, com senso de missão, com senso de responsabilidade e vocação. É assim que nós oramos. Em nome daquele que se fez carne e teve uma mãe também. Oramos em nome do Filho do Homem, que foi o filho de Maria, mas é maior do que Maria, mas deu valor à sua mãe quando assim houve a oportunidade. Oramos em nome dele, em nome de Jesus. Amém e amém.